Bora, fiel, pra análise dos corintianos aí, com o título do Corinthians e o Chico Garcia vestindo a camisa do Timão. E o Chico se emocionou com o título do Corinthians, ele chorou. E tem mais aí, tem o Mano, tem o Giovanelli que filmou a torcida do Corinthians, tem o Benjamin Bach no meio da torcida. Que final de ano perfeito pra nós corintianos, cara. Eu falei que ia ser 2-1, acertei o placar, hein, acertei o placar. Vamos comemorar, chupa antes, chupa, que é Corinthians. Corinthians é pra quem acredita. Deixa o seu like, não sem mais enrolações, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Terminou no Maracanã. Vasco 1, Corinthians 2. O filme se repete. Assim como 25 anos atrás, meu irmão, calamos o Maracanã contra o mesmo Vasco, ganhando o Mundial de Clubes da FIFA. É campeão novamente, Corinthians! E o Coringão começou muito bem esse jogo, pessoal. Com postura, não deixando o Vasco se impor dentro de um estádio lotado, mas era aquele jogo muito estudado. E o Corinthians abriu o placar, pessoal, num golaço do Yuri Alberto, que depois de um belo lançamento ali do Mateuzinho, o cara dominou com qualidade ali, meu irmão. Só deu um tapa ali pra dentro do gol do Vasco. Yuri Alberto, mano, nunca critiquei, mano, nunca critiquei. Ele fez aos 18, mas te falar, hein, mano. Teve uma outra boa chance aos 26 e aí ele fez o quê, mano? Desperdiçou, mano. Meu Deus do céu, me ajuda, Yuri, me ajuda. E a bola pune, né, pessoal? Num erro de passe ali numa saída de bola do Corinthians, ali o Ranieri acabou dando um contra-ataque pro Vasco e acabou empatando ainda no primeiro tempo, mano. Jogo difícil, pegado, final é assim mesmo, né? Foram dois erros, pessoal, que poderiam ter custado muito caro e comprometido esse título do Corinthians. E o time precisava voltar muito mais ligado pro segundo tempo. Aí, ó, realmente o time voltou, mano. Parabéns, Corinthians. Isso é postura de time campeão. Jogo inflamado, briga, discussão, confusão. Tudo isso faz parte do contexto, mano. E o Corinthians foi malandro, mano. Foi malandro. E aos 17 minutos, novamente, o Corinthians reescreve a história, pessoal. Jogadaça do Bidon, mano. A finta que ele deu ali de corpo no jogador do Vasco, mano, quebrou a marcação de todo mundo, mano. Que partida do Bidon, 70% do gol foi dele, mano. Na conclusão do lance ali, Yuri Alberto cruzou ali pro Memphis praticamente fazer cara a cara com o gol aberto. 2-1 Corinthians, mano. E repito, assim como 25 anos atrás, o Corinthians cala o Maracanã. Vasco freguês, mano. Agora são 8 jogos decisivos entre mata-mata e finais, com 7 vitórias do Corinthians. Ó, isso aqui, ó, é Corinthians, caralho! O único campeão paulista esse ano aqui, ó, o único time que realmente ganhou alguma coisa no estado fomos nós. Aliás, campeão não, bicampeão. Chupem antes, Libertadores, estamos chegando. Vai, Corinthians! Fala, meu povo, começando mais um 60 segundos mesa. É campeão, caralho! Nós invadimos o Rio de Janeiro, nós calamos o Maracanã, não tem pra ninguém. É campeão! É campeão! É festa! Chupa, velho, viado! Chupa, velho! Puta que pariu! Festa! Caralho! Campeão! Ó, campeão! Nós vamos entrando sem olho e nem creme! Precisando a gente se espreme! Campeão, caralho! Campeão! Campeão! Aqui é Corinthians! Corinthians, caralho! Eu já sabia! O Maraca é nosso! O Maraca é nosso! Vai, Corinthians! Vem, pode chegar. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil. O Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Pode chegar, rapaziada. Estamos no ar, na live do título. Eu não acredito que eu tô falando isso. 21 de dezembro, rapaziada.
o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Vocês estão bem? Vocês estão vivos? É assim que é torcer pro Corinthians? Você tá maluco? Campeão, porra! Ai, que loucura, velho! Eu falei pra vocês no vídeo pré-jogo. Tava com o cu na mão. Mas eu falei pra vocês no vídeo pré-jogo. O Corinthians ganhou todos os jogos. Todos os jogos dessa Copa do Brasil, o Corinthians ganhou fora de casa. Todos. E eu falei pra vocês também, tá 0-0, rapaziada. Tá 0-0. O Vasco fez o jogo do ano, o jogo da vida na Neoquímica Arena e não ganhou. Foi 0-0. A vantagem do Vasco era por ser em casa, no Maracanã, como mandante, mas vamos lá. Olha a festa que a Fiel fez lá. E o jogo se resolve lá dentro. Tanto que 50 mil pessoas, quase 48 mil, fizeram a final em São Paulo e o Corinthians não ganhou o jogo. Porque a postura foi ruim, porque os jogadores estavam pendurados, porque o Vasco marcou alto. O Vasco fez uma estratégia de tentar chegar vivo para o jogo da volta, porque aí estava levando em conta a sua torcida. E o jogo terminou empatado. Foi ruim a atuação? Foi, mas estava 0-0. Esse jogo de Copa final tem 180 minutos, rapaziada. 180 minutos, não se decide no primeiro jogo. Eu vi muita gente dizendo que o Vasco já estava na mão do Vasco, porque agora o Vasco decidia em casa. Que isso? Que isso? E aqui, meus parabéns e meus cumprimentos para a fiel torcida. Carregou esse time no ano. Carregou esse time na temporada. Cara, é surreal, é surreal. Eu não consigo explicar o Corinthians. Eu não consigo explicar um time campeão de 2 títulos em 2025. O que o Corinthians passou esse ano é campeão de 2 títulos, um deles, um nacional. Um título nacional, um título de expressão. O Corinthians está na fase de grupos da Libertadores. O Corinthians é tetracampeão da Copa do Brasil e está na fase de grupos da próxima Libertadores. Esse Corinthians que quase não se classifica para a Copa do Brasil. Se alguém for fazer um documentário, deste título, vocês têm que voltar no ano passado, quando o Corinthians toma um empate para o Inter dentro de casa, dentro da zona do rebaixamento. Tem que começar lá. Porque lá era drama. Mais do que isso. Volta mais. Corinthians de Antônio Oliveira eliminado na fase de grupos do Paulista. O Corinthians do ano passado não se classificou para a fase de mata do Paulista. E com o regulamento até então, ele não tinha vaga assegurada nessa Libertadores. Mas aí, beleza. Era só classificar para a Libertadores via Campeonato Brasileiro. Era isso que daria vaga. E o time na zona do rebaixamento. Faltando 15 rodadas para terminar o campeonato. O Corinthians na zona do rebaixamento. Como disputaria essa Copa do Brasil? Essa que o Corinthians está levantando agora, a taça. Essa Copa do Brasil. Como? Como que o Corinthians disputaria essa competição, tendo sido eliminado no Paulista e simplesmente, na zona do rebaixamento? Não tinha a menor possibilidade. Os portais, aos montes, disseram: o Corinthians não vai disputar a Copa do Brasil. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Porque era isso que se avizinhava. O que aconteceu, rapaziada? O que aconteceu? Eu vou explicar o que aconteceu. Podem falar o que quiserem desse holandês. Ele está na história do Corinthians. Ele está na história. Se quiser amanhã chegar à conclusão que o custo-benefício, não sei o quê, porque não dá para pagar tanto para o jogador, porque o contrato, porque eu estou com dívida, porque esse dinheiro que entrou da Copa do Brasil eu vou pagar a conta, tá tudo certo. Mas não vem me dizer que não valeu a pena. Porque foi esse cidadão que começa um levante do Corinthians naquele segundo semestre do ano passado, e por conta dele. O Garro foi o melhor meia, o Yuri o artilheiro, mas o que esse cara fez no time do Corinthians naquela arrancada é bizarro, é surreal. E aí o Corinthians chega na Copa do Brasil.
E aí, se você pegar a jornada desse cidadão nessa Copa do Brasil, momento da taça, hein? Tô olhando ali, não posso espelhar aqui, né? Senão derruba a live. Gol contra o Palmeiras, jogo de ida. Gol contra o Cruzeiro, jogo de ida. E o gol do título. Só isso. Eu vou falar de muito mais gente aqui. Calma. Eu vou falar de muito mais gente. Eu vou falar de Breno Bidon. Eu vou falar de Hugo Souza. Eu vou falar de Yuri Alberto, claro. Claro que eu vou falar. Vou falar de muita gente aqui. Mas o Memphis foi, cara, absurdamente decisivo. Então, se alguém tinha algum tipo de crítica, porque se não é ele que faz o gol do título, se é o Gustavo Henrique, como eu tinha preconizado, tentado preconizar, se é um título que termina com o gol do Yuri, muita gente ia falar que ele foi importante e tal. Eu não posso tirar dele o fato de que ele fez gols muito decisivos, de que ele resolve o título paulista e de que ele faz um gol muito decisivo na final contra o Vasco. A taça está no ar, o Corinthians é campeão da Copa do Brasil. Comemora, torcedor, comemora. Que final de ano, hein? Que Natal, hein, rapaziada? Que ano novo! Cara, os meus olhos não acreditam. Juro por Deus. Os meus olhos não acreditam que essa taça está no ar. Carregada pelos jogadores do Corinthians. Romero ergue a taça. Provavelmente seu último jogo, que ele nem participou, né? Ele agora é erguido pelos companheiros. O Romero se despede com mais uma conquista. E ele entrega para Hugo Souza. Hugo Souza vai erguer a taça também. O Maracanã virou a Neoquímica Arena. Virou a Arena Corinthians. O Hugo chamou o Gustavo Henrique, os líderes, né? Os caras muito importantes. E Hugo Souza, o que foi aquela defesa na porrada do Ryan? Cara, quem mais gelou aí? Quem mais gelou aí? Você tá maluco. O moleque joga bola, né? O final do jogo foi muito kamikaze, a estratégia foi muito kamikaze, mas ela deu certo. Ela deu certo. O Maracanã agora solta os seus fogos, a torcida do Vasco vai embora para casa, mas o Vasco foi valente, o Vasco merece elogios também pela final que fez, no primeiro jogo, no segundo jogo, lutou até o final. O Corinthians acabou trazendo, né, muito o Vasco para o seu campo, por uma questão até de sobrevivência, né? Uma questão de sobrevivência, porque naquele momento o Corinthians tem um grande problema no seu elenco, né? Não tem um jogador O Corinthians não tem um jogador de escape, né? Não tem um jogador de velocidade, de contra-ataque. Então, você trazer o adversário para especular contra-ataques é super válido, só que, cara, muito cedo, né? Muito cedo, porque o gol do Memphis sai com 17 do segundo tempo. E o Corinthians amarrou o jogo do jeito que deu, tentou fazer cera aqui, ali, do jogo e tal. Aí o Wilton, que é muito péssimo árbitro, né? Amarra o jogo, marca qualquer faltinha, não deixa o jogo acontecer, gosta de resenha, chama para ele o tempo inteiro. Ele é ruim pro espetáculo. E aí, no final, ele começou a acrescentar, né? Acrescentar 1, 2, 3, e o jogo não terminava nunca. Agora, os jogadores do Corinthians fazem a volta olímpica e eu preciso falar de outro cara, que tá ali carregando a taça com o garro. José Martínez. Eu tô vendo no chat aí. Vocês me pedirem. Será? Aqui, ó. Essa camisa aqui, estamos com 6 mil pessoas aqui. Quando chegar em 10 mil, eu vou pensar. Chegar em 10 mil, eu vou pensar. Eu preciso contar a história dessa camisa aqui. Essa camisa aqui,
O Corinthians chegou na final em 22 contra o Flamengo. E aqui com a minha mulher, né, a gente sempre se provocando e eu falei para ela, eu falei, ó, tá bom, se for campeão eu visto. Falei para ela, gravei vídeo, falei na live e tudo mais. E de verdade, eu estava pronto para vestir. Infelizmente não aconteceu. Eu não lembro agora, mas eu fiz uma outra promessa. Fiz uma outra promessa. E que acabou ferrando o Corinthians, assim. O Corinthians acabou... Não rolou. E aí eu nunca mais prometi mais nada. Né? Eu não prometi mais nada porque a minha mulher falou que eu estava zicando. Muita gente na live aqui falava que eu estava dando azar. Então eu falei, ó, não vou ficar prometendo. Porque, enfim, não faz muito sentido, né? E aí, nesse ano começou a jornada da Copa do Brasil a chegar. E eu falei, cara, mas eu não vou prometer, porque assim, já dei muito azar, sabe? Já dei muito azar pro Corinthians, então eu sou pé frio mesmo. A Renata perguntou se eu ia para Neoquímica Arena no primeiro jogo, lá no jogo aberto. Eu falei, não, eu sou muito pé gelado. E aí fiquei na minha. Mas aí ganhou, né? Mas aí ganhou. Rapaz, eu falei que se chegasse em 10 mil, já tá em 7.500. Vocês chegaram rápido, hein? Será? Pera aí, deixa eu falar um pouquinho mais do jogo. Só um pouquinho. Vocês estão em polvorosa aqui. Cara, José Martínez, muito critiquei, fui muito crítico, porque o Martínez, ele tem disso, né? Ele tem os jogos em que ele apaga, ele desliga, a gente fica com raiva, né? Quer mandar o cara embora, ele comete ato de indisciplina, ele dá uma chegada meio pilhado, assim, que ele toma um vermelho e deixa o time na mão, ele não se apresenta, né? Quando tem que se apresentar, vindo da seleção, ele fez um monte de problemas, assim, um monte de M fora do campo, né? Que o Fabinho Soldado teve que segurar, caralho, 8 mil já. Se chegar em 10 mil, hein? 8 mil já. E o Martínez, cara, ele tem isso. Só que, cara, ele tem uns jogos dele que ele faz o que ele fez hoje. O Martínez hoje, que eu até questionei, não questionei, eu falei assim, cara, eu entendo o Dorival Scalalo, porque não tem outro. O Carrilho não tá com saúde física para poder aguentar esse jogo. Vai ser um jogo de muita correria. O Vasco é um time de muita transição, time rápido. Tem o Andrés Gomes de um lado, tem o Raia do outro, tem jogadores, o Nuno Moreira, que também não é. São dois volantes rápidos, né? O Barros e o Thiago Mendes. Cara, vai ser um jogo de muita correria. Então você precisa de caras bem fisicamente. E o Charles não dá, né? E se você for botar 3 volantes ali, ok, se ele abrisse mão do Bidon do Michael, jamais abriria a mão do Bidon, e ele não abriria a mão do Michael. Então eu falei, cara, não tem outro, vai ter que ser o Martínez. E torcendo para que o Martínez, não que ele fosse fazer o jogo que ele fez, porque eu não imaginei que ele fosse fazer esse jogo, mas torcendo para que ele não comprometesse, para que o Martínez fosse o cara de fechar espaço, né, de marcar bem, de fazer faltas necessárias, mas sem ser violentas, de daqui a pouco numa escapada, de acertar um passe, sabe? Aquele cara assim que joga meio que no limite. 8.500 já. Posso falar? Na moral, vestiu bem, hein? Posso falar? Vestiu bem, hein? Hoje pode, né? Vem cá. Ela vai chorar, eu vou chorar junto, pô. Ai, caramba. Não, vem cá, você. Pera aí, um pouquinho, gente. Ai, caramba. Porra. Aí ela fez eu chorar, pô. Não queria chorar, ela fez eu chorar.
Ai, ai. Vai, Corinthians! Ai, 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 rapaziada. Puta, o futebol é muito da hora, né? Futebol é muito da hora. E na verdade, assim, ó, fazer um agradecimento aqui pra vocês, porque falando sério, não é normal isso que rola entre a gente aqui, né? Eu sou muito, cara, muito feliz pelo carinho que vocês me dão e por vocês aceitarem isso, porque, sei lá, o torcedor ele é muito fiel à sua paixão, às suas conquistas, às suas raízes, ao jeito de torcer. O torcedor ele tem muita convicção. O nosso clube é o nosso clube, cara. E a gente não aceita certas coisas, né? Tenho certeza que vocês não legitimam qualquer pessoa. Vocês não aceitam qualquer pessoa falar sobre. Não é o fato de vestir a camisa agora, tá? Eu tô falando no todo. O fato de eu ter um canal e vocês terem invadido esse canal desde sempre, de vocês terem me dado muito carinho por onde eu vou, por onde eu encontro os torcedores do Corinthians, vocês entenderem que eu tenho uma relação familiar. Eu sei que muitos torcedores do clube que eu torço, o Grêmio, às vezes não entendem isso. Mas também não devo nada para ninguém. Obviamente, eu tenho meu time do coração, nasci com ele, vou morrer com ele. Mas eu tenho muito carinho por esse clube. Caramba, fio, o Chico Garcia chorou, mano. Eu acho que eu vou perder a voz. Você é louco, eu passei muito mal durante o jogo. Tinha lance ali que eu nem olhava pra tela. Essa falta do Ryan que ele chutou no meio, desviou ali, parece que eu não consegui. Eu não, nem olhei. Cara, e eu acertei o placar. 2-1. Vou jogar na Mega da Virada. Eu vou acertar na Mega da Virada também. Vou acertar. Eu falei que ia ser 2-1. A gente ficou preocupado pela postura do Corinthians no primeiro jogo, mas tinha torcedores, comentaristas falando, não, os caras jogaram assim por conta de cartões amarelos, praticamente a gente poderia ter ficado com o time inteiro fora, ou 7, 8 pendurados. Então, depois eu comecei a entender melhor. Claro, a gente sabia que o time fora de casa jogava melhor, muito bem. E, cara, dá pra gente ter. Dava pra ser mais tranquilo. O Alberto fez 1-0, perdeu um gol cara a cara. Aquela bola era só chutar pro chão, cara. Chuta pro chão. Porque se ele erra, a bola vai meia altura e vai pro gol. Aí se o goleiro pegasse, aí beleza. Aí os caras empatam. Cara, quando o Vasco empatou ali, falei, pô, mas eu falei que vai ser 2-1. Então eu vou acreditar até o fim. E o gol do Memphis. Quase que o Memphis pegou na trava da chuteira dele. Meu Deus, velho, cara, é muito bom ser corintiano. Cadê os antes, mano? Os antes teve corintiano falando que não ia ser campeão. Tinha que o torcedor corintiano torcendo para não ser campeão. Pelo amor de Deus, mano, é Corinthians, caramba. Esse clube aqui é pra quem acredita. A gente pode criticar, eu critico, você critica, todo mundo critica, é normal quando não vai bem, é normal. Mas falar que não vai ser campeão, que é isso e aquilo, mano, isso não é corintiano não, mano. Isso não é corintiano não. E esses aí, eles não comentam depois que é campeão, depois que ganha, eles não comentam. Eles só comentam quando tá na M, quando o time tá embaixo, quando joga mal. E a semana inteira a mídia aí. Eu falei, caramba, a gente vai enfrentar o Real Madrid domingo, eu não tô sabendo. Pelo amor de Deus, parecia que o Vasco, caramba, tinha ganho de 3-0 da gente lá na Neoquímica Arena. Pelo amor de Deus, mano, que é Corinthians, tem que respeitar essa camisa aqui. Mais um título pra nossa conta, uma bela grana. E que final de ano perfeito, mano. Coringão, bora, bora, bora.